O tema da aula é o artigo 73, inciso 7 da Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições. Vamos à leitura do artigo 73, inciso 7. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 7. Realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Portanto, há uma proibição contida no inciso 7 do artigo 73, que as despesas com publicidade institucional no primeiro semestre do ano da eleição não poderão ser superiores à média aritmética dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores. As eleições de 2020, para obter qual é o valor que o órgão público poderá gastar com publicidade no ano de 2020, em seu primeiro semestre, precisamos fazer o cálculo aritmético dos 3 anos anteriores, considerando apenas o primeiro semestre de cada ano anterior. Portanto, o primeiro semestre de 2019, o primeiro semestre de 2018, o primeiro semestre de 2017. Temos então os 3 anos anteriores e os primeiros semestres dos 3 anos anteriores. Eu somo as despesas com publicidade no primeiro semestre de 2019, no primeiro semestre de 2018, no primeiro semestre de 2019. Eu somo e o valor total disso eu divido por 3. E desta forma eu vou obter a média aritmética. E o valor que eu obtiver, o valor obtido dessa divisão é a média de gastos com publicidade. E essa média de gastos com publicidade deverá ser adotada no primeiro semestre de 2020. Portanto, no ano de 2020, ano de eleições municipais, na circunscrição do pleito, nos municípios, as prefeituras, as câmaras, não poderão realizar despesas com publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços, campanhas que excedam a média aritmética dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores. Vamos observar o seguinte exemplo. No primeiro semestre de 2017, o valor gasto com publicidade institucional foi de R$100.000. No primeiro semestre de 2018, o valor foi de R$150.000.
e no primeiro semestre de 2019 o valor foi de R$ 120 mil. A soma desses valores é R$ 370 mil, que dividido por 3 dará um valor de um pouco mais do que R$ 123 mil. Portanto, por essa média aritmética, no primeiro semestre do ano de 2020, a despesa com publicidade não poderá ser superior a R$ 123 mil, ao valor da média aritmética que obtivemos no exemplo. Nos 3 meses que seguem, julho, agosto, setembro, são meses onde a publicidade institucional, a rigor, é proibida pelo artigo 73, inciso 6, a linha B. Sobram, portanto, os últimos 3 meses, dependendo se haverá ou não segundo turno: outubro, novembro, dezembro. A partir de 5 de outubro em diante, as despesas com publicidade estão autorizadas. Mas mesmo neste período, ela não poderá ser desproporcional àquilo que a administração já vinha gastando com essa publicidade. Observamos, portanto, que o critério adotado pelo legislador é um critério muito objetivo, é adotar o primeiro semestre dos 3 anos anteriores, a despesa total de publicidade do primeiro semestre dos 3 anos anteriores. Obtida a soma desses valores e dividindo por 3, teremos a média, e essa média é o que deve ser gasto no primeiro semestre do ano em que se realizam as eleições. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral também já há alguns anos firmou o posicionamento que essas despesas serão apuradas a partir de sua liquidação. Portanto, não é o empenho, não é a contratação, não é o edital, não é a licitação, é a liquidação da despesa. Não é a realização da publicidade institucional, é sim a sua liquidação. O momento em que os valores serão calculados são os da liquidação. As despesas com publicidade liquidadas no primeiro semestre de 2017, liquidadas no primeiro semestre de 2018 e liquidadas no primeiro semestre de 2019, serão elas utilizadas para obter a média aritmética. E, por sua vez, no primeiro semestre de 2020, haverá de ser considerada como despesas com publicidade aquelas que foram liquidadas no primeiro semestre. É uma jurisprudência pacificada a respeito desse tema. Também é importante que levemos em consideração que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo orienta que deve haver uma adequada contabilização dessas despesas. Isto porque a norma do inciso 7 do artigo 73 refere-se às despesas com publicidade institucional. Dessa forma, aquelas que são as despesas relativas à publicidade legal, tal como a publicação de projetos de lei, leis,
decretos, publicação de planos diretores, publicação de atas, editais, minutas de contratos, extratos, portarias, decretos, a publicação dos atos normativos e ordinatórios da administração pública, aquelas despesas que são obrigatórias, publicações obrigatórias, aquelas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal em conjunto com a Lei Federal de Orçamento Público. É muito importante que levemos em consideração a necessidade de separar isso nas leis orçamentárias, para que sejam criadas unidades orçamentárias distintas, aquelas que são as despesas com publicidade legal, que vejam bem, não entra nesse cálculo. Não entra no cálculo exigido pelo inciso 7, porque o inciso 7 fala em publicidade institucional, que é diferente de publicidade legal. Portanto, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vamos fazer unidades orçamentárias distintas. Vamos colocar a publicidade legal e vamos colocar a publicidade institucional separadas. A norma do inciso 7 somente se aplica às despesas com publicidade institucional liquidadas no primeiro semestre dos 3 anos anteriores. Vejam bem, a norma prevista no artigo 73, inciso 7 da Lei 9.504 de 97, é uma norma de grande relevância para as eleições. Isto porque ela pode eventualmente provocar não só a cassação do registro da candidatura ou do diploma, como também uma eventual rejeição das contas do administrador público, porque o Tribunal de Contas também vai apreciar se os limites com despesas de publicidade foram atendidos conforme exigido pelo artigo 73, inciso 7. As penalidades previstas é a imediata suspensão dessa ação governamental, caso isso seja possível, suspender o pagamento dessa publicidade quando ela supera o limite legal. Aplicação de multa, cassação de registro, diploma e improbidade administrativa. Vejam bem, o cálculo das despesas com publicidade institucional é matéria de enorme relevância aos agentes públicos. O cálculo dessas despesas deve ser muito bem contabilizado, muito bem calculado, muito bem planejado e analisado pelo gestor público, porque há inúmeros julgados que não ficam apenas na aplicação de multas, vão também à cassação do registro e do diploma.